na regra do quociente sabendo as outras, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui, nós temos derivada de uma função constante. A derivada em si, ela é uma taxa de variação, certo? Ou Uhum. seja, ela é um cálculo associado com variações. Se uma coisa não varia, ela não tem derivada. A constante, né, por definição, ela é uma coisa que não varia, constante. Então, por isso que a derivada de uma constante é zero. Né? Muito bem, isso você sabia? É, eu já vi algumas regras, mas eu não lembrava, disso. Mas Mas bota aí a para a gente derivada da divisão, não, hein? tá, Vamos ver tudo do começo, então. Bem, tá bom. anota aí, então, que a derivada de uma constante é zero, né? Beleza? Tá, Então, uma vamos para a derivada próxima. constante é zero. Tá, agora a regra da potência. Essa é a regra que mais aparece. Às vezes a Essa gente daqui é chama. aquela regrinha do tombo, não é? Isso, olha o tombo aqui. O N caiu, Tá. N menos 1. Isso mesmo. Muito bem, vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, x a sétima aqui. Qual que é a derivada? O 7 tomba, 7 menos 1 em cima. Beleza? Uhum. Bem, de acordo com essa apostila, por essa mesma regra, a gente chega que a derivada de x é 1. Isso eu recomendo que você decore. A derivada Tá. de x é 1, porque a prova, bem, claro, envolve a regra do tombo, só que aparece tanto, né, que se a gente for fazer a regra do tombo, sempre vai perder muito tempo. Uhum. Então, por exemplo, né, pela regra do tombo, a gente tem que identificar que, apesar de ser só x, a gente sabe que tem um 1 aqui em cima, né? Uhum. Tudo que não apresenta um expoente, na verdade, tem um em cima. Então, pela regra do tombo, 1 cai, 1 menos 1. E vai ficar, então, x elevado a zero. E a gente sabe que qualquer coisa elevada a zero é 1. 1 Tá. vezes 1 é 1. Por isso que Uhum. a derivada de x é 1, beleza? Beleza. Então, decore. Muito bem. Agora, olha só, derivada do produto de uma constante por uma função. Então, a constante agora ela não está sozinha, como naquele caso lá. Ela Uhum. está multiplicando a função. Então, como é que fica? Fica tranquilinho também, veja só. Você passa a constante para fora e se preocupa em derivar só a função. Exemplos. Queremos derivar 3x à quarta. 3x à quarta parece uma constante, apresenta uma constante na frente, o 3, Uhum. certo? Certo. Muito bem, então pelo tombo a gente se preocupa só com esse cara, o 4 vai para frente, 4 vezes 3, 12, 4 Uhum. menos 1, 13 em cima, já era, beleza? Beleza. E o mesmo, claro, vai funcionar com constantes dividindo, tanto multiplicando quanto dividindo, beleza? Então, tem um π aqui, começar, π é constante, então Uhum. ele está embaixo, né? Então está dividindo. É como se estivesse sendo, o x ao cubo estivesse sendo multiplicado por 1 sobre π, pela fração 1 sobre π. Uhum. Continua sendo uma multiplicação, toda divisão é uma multiplicação. Aí caiu 3, 3 menos 1 em cima, acabou. Aqui, ó. Beleza? Beleza. Nada demais. Muito bem. Todas as regrinhas assim que aparecem com frequência e são bem intuitivas. Agora, uma outra regra aqui bem intuitiva também, que é o seguinte: a derivada da soma é a soma das derivadas. Beleza? Beleza. Ou se tu consegue perceber aí que tu vai ter que derivar coisas que estão se somando, né, você não precisa de uma forma mágica e juntá-las, né? Você vai derivar por partes, né? Uma de cada vez. Bem, sim, facilita a nossa vida. Então, por exemplo, ó, uma coisa até que eu dei aula de cálculo hoje para o menino, ele não sabia nada de cálculo. Eu sempre faço essa pergunta aos meus alunos. Se isso aqui aparecer para você derivar, você saberia resolver, moça? Tá. Primeiro, eu ia separar eles, tipo, fazer um por um. Exato, que nem foi feito aqui, né? Aham. E aí depois eu ia fazer a regrinha do tombo. Regrinha do tombo, claro, dá para fazer regra do tombo. Por exemplo, aqui dá para fazer regra do tombo, aqui também, né? Porque Uhum. a raiz nada mais é que uma potência fracionária, Tá. ok? Uhum. A raiz é uma potência fracionária. Lembre-se sempre disso. Então, o que ele está fazendo aqui é transformar isso
numa potência fracionária primeiro, olha só, o x, a raiz cúbica de x virou x 1/3. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com cálculo. É coisa de... Aham. E esse 7 ia virar 0 por causa da primeira regra, não é? Exato. Tá. O 7 vai virar 0 porque o 7 estava sozinho, exatamente. Uhum. Então, daí, veja só, né, temos que derivar ali o 1/3. O x elevado a 1/3. Então, 1/3 cai, 1/3 menos 1 em cima. Beleza? Regra do tomo. Continua sendo regra do tomo. Uhum. O 2 cai, 2 menos 1 em cima. Então, o que vai acontecer aqui, né? 3 vezes 2 é 6, 2 menos 1 é 1, 6x. E aqui, 6 vezes 1/3 é quanto? Bem, simplifica, sobra 2. Tá. E quanto que é 1/3 menos 1? Daí, ó, faça sempre isso que eu estou lhe ensinando agora. Você vai Uhum. transformar o 1, porque é sempre 1, né? No tombo a gente subtrai 1. Então, você vai transformar numa fração que tem o mesmo denominador do cara que ele está subtraindo. Então, por exemplo, aqui é 1/3. Transforma esse 1 em 3/3. Então, Tá. 1 é 3/3, certo? Então, vai ficar 1 menos 1. 1 menos 3, que vai ficar menos 2, certo? Só que menos Certo. 2/3. Tá, menos 2/3. Isso? É, isso. Porque 1/3 menos 3/3 é menos 2/3. O denominador continua o mesmo, Uhum. só muda o carinha de cima, né? Tá. É. Muito bem, então, o que eu estava falando aqui? Daí, beleza. Daí ficou menos 2/3, como você mesmo falou. Agora, ele faz uma regra de potência, a regra de potência lá do ensino fundamental. Quando você tem um expoente negativo, você pode pôr para baixo. Uhum. Certo. Não muda nada, só o sinal do expoente, beleza? Se você Beleza. quiser, você transforma de novo em a raiz, né? Se você quiser. Uhum. Então tá bom. Então agora, senhorita, ou senhora, não sei o seu estado civil, eu vou fazer uma, Uhum. depois você vai fazer, tá? Tá bom. Então, vamos lá, f de x igual a raiz sétima de x à quarta, mais, vamos lá, 4x na 2 mais a. Muito bem. Então eu quero derivar. Portanto, eu vou derivar cada um separadamente. Uhum. Aqui eu já vou transformar em potência fracionária. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Aqui, já deixo o 4 para fora, vou me preocupar só com a derivada do x. E quem é a derivada do a? Porque o a é uma letrinha. Mas ele é constante. Ele é Então ele. constante em relação ao x. Né? Porque a Uhum. letra que está sendo trabalhada aqui é o x, que está sendo derivada é o x. Então, qualquer outra letra aqui é constante em relação ao x. Beleza? Uhum. Beleza. Portanto, a derivada ali vai ser zero. Uhum. Opa. Daí, aqui cai o 4 sétimos, x na 4 sétimos menos 1. Aqui vai ficar 4 vezes 2, x na 2 menos 1. Aqui vai ficar zero, que é constante. 4 sétimos, daí aqui a gente pode transformar o menos 1 ali em menos 7 sétimos. Sempre mantendo o mesmo denominador da fração. Sempre funciona isso. Bom, Uhum. Tá. 8x na 1. Muito bem, então agora ficou fácil, né? Quanto que é 4 menos 7? Menos 3. Menos 3 sétimos. Uhum. Mais 8x. Então isso aqui já vale como resposta, beleza? Beleza. Não precisa transformar em raiz, não precisa nada disso, tá bom? Uhum. Agora é your turn. Deixa eu colocar uma para você aqui. Vai ficar a raiz de x na segunda. Não, 7 já pus. 9. Mais 8x ao cubo, 8/3. Mais π ao quadrado, 2π ao quadrado. Beleza? Vou Isso. dar aqui. É aquela história, não me pergunte. Tá, e se errar, errou, não tem problema nenhum, tá bom? Uhum. Tá bom.
Na mão aí. Quando terminar, só mandar a fotinho. Tá bom. Esse é a raiz, nona, né? Sim. Coisa feia é um 9. Tá.
Vou te mandar foto. Muito bom. Vamos ver. Let me see. Uhum, uhum. Que você fez uma coisa meio boba, né? Bem, muitas coisas bobas estão acontecendo aqui. Mas não necessariamente errada. Por exemplo, aqui você passou 3. Esse 3 podia ter cortado com o 3 de baixo, né? Sobraria Ah, só o verdade. 8. Mas tudo Uhum. bem. Aqui, cadê o X? Desapareceu. Ai, o X. Show. Uhum. E aqui tem uma coisa horrorosa. Eu até fiz questão de enfatizar para você algo simples e eu não deveria estar enfatizando. 2 é constante, π é constante, 2 é constante. Então tudo isso aqui é uma constante. Ah, mas tem uma letra, não importa. Uma Hum. constante. A única letra que importa tá aqui, ó. X. É. Então isso aqui é Tá. constante, que coisa horrorosa, não é mesmo? Então não tem nada de 4π no final, a resposta é zero. A derivada disso aqui é zero. Uhum. Tá. Muito bem. Muitos erros aí. Não, muitos não. Um erro horrível, mas aguentável, aguentável. Então tá bom, deu para acreditar que você tá entendendo. Vamos para a regra do produto agora, que é uma regra muito parecida com a regra do quociente, que é o que você me perguntou. Então, vamos lá. Quando você observa que a sua função é a multiplicação de duas funções, Essa é a regra do produto, né? isso é do produto, isso, porque está rolando um produto, uma multiplicação entre as funções. A derivada será a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Né? Então, são derivadinhas que você vai fazendo aos poucos. E depois você coloca tudo na regra. Então, você identifica a primeira, você identifica a segunda, deriva a primeira, deriva a segunda. Então, só coloque elas nos seus respectivos lugares da regra. Beleza? Uhum. Eu. Então, por exemplo, aqui nós temos x ao quadrado vezes raiz de x. A gente pode identificar isso aqui como a primeira função, né? E essa Uhum. a segunda. Aí, como é que fica a derivada? Veja só. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Tá vendo? Uhum. Isso. Tá. Daí pronto, né? Então, tipo, agora é só derivar. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de x elevado a 1 meio. Cai o 1 meio. X elevado a menos 1 meio. E ele fez questão de jogar aqui para baixo, né? Com a raiz. Beleza? Então, pronto, isso aqui é a derivada disso. Porém, ele quis dar uma simplificada. A simplificação deu isso aqui. É uma opção sua simplificar ou não. Veja que. Como é que eu posso dizer? É, isso aqui é uma possibilidade, mas às vezes é meio difícil fazer isso. Pode ser que você erre no processo. Daí errar a simplificação é errar a resposta. Uhum. Muito bem. Mas uma coisa que poderia ser feita nesse caso em específico é o seguinte: nós temos aqui mesmo as bases, né? X na base. E a gente sabe que com bases iguais dá para somar os expoentes, né? Uhum. Então, antes de fazer a derivada, a gente poderia ter simplificado a função, transformado ela em 2 mais 1 meio, 5 meios. X elevado a 5 meios. Beleza? Uhum. Tá, explica esse de novo que eu fiquei confusa. É, somos expoentes.
É regra lá da oitava série. Quando você tem bases iguais, a base é o Uhum. x. Somam seus expoentes. Isso não tem nada a ver com cálculo. Né? Uhum. Nesse caso, dá para fazer essa simplificação antes de derivar. Por quê? Porque tu tens a mesma base. Uhum. X aqui, se multiplicando. Aqui o expoente é 2. Aqui o expoente é 1 meio. Quanto que é 2 mais 1 meio? 5 meios. Tá. Foi derivado, não aconteceu nada. Agora ele vai derivar isto. Quando ele deriva Uhum. isso, deu isso. Que, de Tá. acordo com a apostila, é o que rolava depois da simplificação daquela derivada que eu estava lhe explicando, beleza? Então eu estou falando desse caso aqui só para você entender que quando você tem uma derivada, você pode seguir por vários caminhos. Você sempre siga por aquele que for mais simples para você, todos vão chegar na mesma resposta. Uhum. Tá. Daí, é isso. Então eu vou fazer uma conta agora, e depois é a sua vez. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma conta que segue a mesma ideia de seguir o caminho mais fácil, por exemplo. Então, como você pode ver, eu tenho aqui uma multiplicação de dois polinômios, certo? Uhum. Certo. Muito bem. Então, uma forma de fazer que não estaria errada seria você fazer a distributiva, o famoso chuveirinho. Uhum. O problema é que esse chuveirinho te tomaria muito tempo, né? Sim. Então, será que tem um caminho mais fácil? Na minha opinião, tem, que é fazer a regra do produto. Uhum. Você poderia fazer o chuveirinho, você poderia daí derivar cada termo separadamente do chuveirinho, mas eu acho mais fácil usarmos a regra do produto. E você identifica a multiplicação. Então, a derivada da primeira Uhum. vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou identificar quem é a primeira. A primeira é a primeira. Só anota. Uhum. Vou anotar pequenininho aqui para caber na linha. Tá. Muito bem. Quem que é, então, a derivada disso? Agora você já está boa em derivada? Me diga quem que é a derivada disso aqui, por favor. É, então vai ser a derivada da. Não, eu quero saber quem é a derivada disso aqui. Só disso aqui que Tá. eu circulei. Desculpa, então vai ser 3x. É isso? Ao quadrado, né? Porque 3 menos Quadrado. 2 dá 1. Isso. Muito bem. Mais Próximo. 2x Isso. mais zero. Ah, isso aqui não tem derivada. Tá. Uhum. E aí vai ser zero o resto, não vai? Porque Então, é qual que é a constante. derivada disso aqui? Zero, não é? Se não é constante. Ah, Passei uns 10 minutos explicando isso aqui, né? e E falei para você decorar, certo? Um tá. é 1 e o resto, o Eu não tô resto é no só o 2, processo que é de 0. decorar. Muito bem. Então, a próxima. Então, x ao quadrado, mais 5x, mais 1. Quem que é a derivada? X. Bem, eu vou colocar dentro de parênteses, porque nós vamos utilizar uma multiplicação, né? A regra envolve multiplicação, e quando a gente multiplica polinômios, tem que multiplicar todo mundo. Colocar sem parênteses vai dar erro. Então, aqui, 2x mais 5, que eu Aham, derivo só esse cara, tá. e a derivada de 1 é 0. Pronto, então agora é só colocar na regra, né? Então, a gente decorou. A regra é a derivada da primeira, Uhum, veja as cores, né? Vou seguir as cores ali que eu fiz. Vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda, que eu tinha esquecido do parênteses, vezes a primeira normal. Pronto. Tá aí a derivada. Então, tipo, tá feito já. uhum, É uma opção sua simplificar ou não. Eu não simplificaria porque é muito trabalhoso simplificar isso aqui, né? No uhum, caso, seria fazer todas essas distributivas aqui e juntar no fim. Eu acho que não vale a pena. Isso aqui já vale como resposta, uma vez que já foi aplicada a regra, já foi feita a derivada dos termos separadamente, né? Muito tá. bem. Então tá bom, é só isso que você precisa. Identificar quem é quem. Vê, ó, faça dessa forma aí quando eu for pôr para você fazer, hein? Você escreve a regra, identifica quem é a primeira, faz a derivada da primeira. Identifica quem é a segunda, faz a derivada da segunda.
E depois é só você juntar tudo. Beleza? Beleza. Beleza, então agora eu vou pôr uma para você. Vamos lá. Vai ser raiz sétima de x à quinta vezes x ao cubo mais 3x mais 2. Beleza? Beleza. Muito bem, então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou salvar essa imagem. E vou lhe enviar no Zap para que você possa usar como referência, tá bom? Ok. Então me mande, né, que nem você mandou outro bonitinho, de forma que você estivesse fazendo para uma prova. Enviei. Vamos dar uma olhada aqui. Só um instante. Tá bom. Aqui, beleza. Opa, meu Deus. Tá bom, então você escreveu só as derivadas, ok? Não tem problema. Só que a tua derivada aqui tá errada.
Você só usou a regra de potência aqui para reescrever isto como x elevado a 5 sétimos. Isso ainda não é a derivada. Tá, faltou... Falta aplicar a regra do tombo, certo? Aham, certo. 5 sétimos para frente. Aham, X menos... elevado a 5 sétimos menos 1. Aqui tá certo. Bem, então corrija isso, né? Porque Tá. até veja que você colocou o mesmo cara, né, nos dois lados. Na verdade, você colocou o mesmo cara aqui também, justamente porque você não fez do jeito que eu fiz, né? Veja que eu escrevi de novo a primeira, derivei a primeira. Escrevi de novo a segunda, de novo porque ela já estava escrita aqui, certo? Certo. Derivei a segunda. Você não, você já fez essas coisas direto, daí você se encavalou, você se confundiu, entendeu? Aham, Então, tá. faça como eu fiz, copie, né? Copie de novo. Aqui foi uma cópia, aqui também foi uma cópia. Mas assim você deixa organizado para si mesmo. Depois é só Uhum, colocar na regra, porque veja, não tem nenhum termo igual, né? As cores aí. tá. Nenhum é igual. No seu, os dois são iguais, certo? Tá. Uhum. Então refaça aí, por favor.
Quando você Hum, terminar, é só me enviar, beleza? beleza. Acabei de finalizar. Acho que agora foi. Vamos ver, vamos ver. É, eu só fiquei em dúvida quando, o x ele quando a gente deriva 3x, o x ele vai virar vai virar 1, só que ele multiplica ou ele soma? Eu acho que multiplica, né? Explica que nem você fez aqui. Tá. E aqui é um sinal de menos, né? Menos Isso, 2. menos 2. Tará, certo. Agora sim. Agora sim, podemos ir para aquilo que você me pediu no começo da aula, que é a regra do quociente. Como você pode perceber, ela é uma regra bem parecida com a regra do produto, e não é por qualquer motivo, é porque, na verdade, ela é a regra do produto escondida. Mas vamos decorá-la como regra do quociente mesmo. Então, se você tem uma divisão, o cara de cima e o cara de baixo, a regra do quociente, a derivada disso aqui, né, pela regra do quociente, será a derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos Uhum, a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado, beleza? uhum. Ótimo. Então, anota aí, né? Derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos. Veja que agora é bem importante você levar em conta, né, a ordem, porque o sinal de menos, ele sempre vem acompanhado, né, ele vem do lado do termo que envolve a derivada do de baixo, ok? Uhum. Lá na regra do produto, como os dois eram mais, né, os dois eram positivos, não fazia diferença. Agora aqui faz, tá? Faz toda Tá. a diferença do mundo. Então, vocês... É isso aí, senhorita. Anotado aí, vamos ver um exemplinho. Aqui nós temos um exemplinho, né? Nós temos aí o x ao quadrado, o 3x menos 1, e x ao quadrado mais 2, x menos 1. Então, esse é o cara de cima, esse é o cara de baixo. Daí, como é que fica? A derivada do de cima, vezes a de baixo normal, menos a derivada do de baixo, vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Uhum. E daí, como a gente já está acostumado a fazer, é só ir fazendo as coisas aos poucos, né? Aqui, ó. A derivadinha dá 2x. Essa outra dá 3. Acontece que ele cometeu um erro de digitação e colocou esse apóstrofo aqui. É só um erro de digitação, né? Daí pronto, acabou a conta, né? Uma vez que você fez as derivadas, já está feito. Nunca Uhum. busque simplificação, tá? Tá. Ele aqui faz a distributiva e tal, mas perceba que ele não consegue cortar com a parte de baixo, porque não dá. Uhum. Então, o foco é sempre fazer. Até aqui já estaria bom. Para mim, estaria ótimo. Tá bom? Pegou a ideia da regra do quociente? Então, eu vou fazer uma regra do quociente aqui. Tá. Uhum. Então, eu vou fazer aquela que você até me mostrou. Bem, vamos fazer do jeito que eu te ensinei, por partes. Então, se a gente tem uma função que é uma divisão, a derivada será a derivada da de cima, vezes a de baixo normal, menos Uhum. o daltonismo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, quem que é o de cima, quem que é o de baixo, né? No nosso caso, de cima é 1. Quem que é a derivada do 1? Diz pra mim. A derivada do 1 é zero.
Confiança. Derivada do 1 é zero, professor, porque é constante. Assim que você tem que falar. Quem que é a Tá. derivada do... bem, quem que é o H? O H é o X. A derivada do X você também já sabe que é 1. Uhum. Então agora, o que nos resta, né? Simplesmente colocar esses valores na formulazinha. A derivada a derivada do de cima, vezes o de baixo normal, Uhum. menos a derivada do de baixo, vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Tá. Bom, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 0 menos 1 por x ao quadrado. Uhum. Certo. Certo, bem, isso é uma forma de fazer essa conta. Uhum. Uma outra forma de fazer essa conta seria Com limite? entender que esse cara aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Porque aqui tem o 1, eu posso passar para cima trocando o sinal do expoente. Uhum. Daí a derivada pela regra do tombo é menos 1, x na menos 1, menos 1. Né? Sempre subtrai Uhum. o cara de cima. Certo. Aí vai ficar. Menos 2. Uhum. Menos 2, se você quiser, pode jogar para baixo. Olha só, deu a mesma resposta, tá vendo? Sim. Em outras palavras, eu fiz essa conta pela regra do quociente, mas eu também poderia ter feito-a pela regra do tombo. Uhum. Beleza? Esse caso aqui poderia Beleza. ser feito pela regra do tombo. Uma Tá outra bom. dúvida sobre essa conta. O resultado dela na prova dá menos x, menos 2 menos x elevado a menos E 2. foi o que eu obtive antes, certo? Uhum, certo. Pois é regra de potência. Tem Tá. É Só que regra de potência lá do ensino fundamental, não tem nada a ver com cálculo, né? Aqui, de novo, a gente aprendeu na escolinha que se quiser trocar de posição, é só trocar de sinal expoente. Pronto, isso aqui já serve como resposta mesmo. As duas estão certas. São duas formas de escrever o mesmo número, tá bom? uhum, tá bom. Só para confirmar, aqui, né, a resolução ele deu com limite. Então ele estava pedindo limite, não estava pedindo derivada. Eu fiz a derivada. Aham. Não, tudo bem, chegou no mesmo resultado. Eu acho que isso é Ah, importante. entendi o que você quis dizer. Ele fez essa conta, mas ele fez utilizando a definição de derivada. E a definição de derivada envolve limite. Isso, Exatamente. é isso, É, usando a definição. isso, É. fez pela definição, isso. Uhum, Aí fazer pela definição é bem trabalhoso, né? sim, Todas as derivadas são possíveis de serem feitas pela definição, mas é um processo extremamente trabalhoso que a gente não costuma fazer uhum. na prática, porque a gente usa as regrinhas que facilitam extremamente a nossa vida. Eu achei mais fácil pela regra, porque eu não estava conseguindo fazer. A ideia é essa, o problema é que às Uhum, vezes o professor pede para fazer pela definição, né? Aí tu tem que saber fazer pela definição também. uhum, Como é que é a definição? Obviamente ela é mais complexa, né? Ela é mais demorada, uhum, justamente porque ela é a definição, né? Então é bem um passo a passo ali que está associado ao processo. Acontece que na prática a gente nunca faz pela definição, beleza? uhum. A Beleza. gente só usa as regras. E as regras elas surgem da definição também. Se você pegar essa apostila aí, você vai ver que todas essas regras elas são da definição. Elas surgem, Uhum. tá bom? Tá bom. Então tá bom. Bem, então eu te ensinei todas as regras aqui que você precisa, pelo que me parece. Existe mais uma regra, mas eu acho que você não aprendeu ela, ou talvez não vá cair na sua prova, que é a regra da cadeia. Você ouviu seu professor falar sobre regra da cadeia? Acho que sim, mas É. acho que foi bem pouco ainda. Tá, então vamos torcer para que a regra da cadeia não caia. É, eu vou só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisinha. Você me enviou dois arquivos. Eu não vi o que tinha nesse outro arquivo. Ah, aqui é log, né? A Aham. gente estudou log na outra aula. Se o dinheiro investido em determinado ativo dobra a cada 10 anos, a CPET exponencialmente foi investido 100. Então, aqui já não tem mais, pelo menos nessa primeira questão, não tem nada a ver.
com derivada, né? Nada a Uhum. ver com derivada. A B aqui. É também não. Também não. Nenhuma aqui tem a ver com derivada, tá? Tá, É, é log, é né? com aplicação de log. Uhum. Na verdade, nem de log, né? Exponencial, né? Então, ele deu um enunciado aqui, você tem que saber escrever equação, né? Então, eu vou fazer só isso aqui, o resto consegue se virar. Ou seja, eu vou interpretar, né? Vou traduzir para o matematiquês o que está em português aqui. Uhum. Ele disse que o dinheiro investido dobra a cada 10 anos. Então, a gente pode dizer que o dinheiro depende do tempo, certo? Uhum. Que vai estar associado, então, com o dinheiro inicial. Eu vou até trocar para C de capital. Capital inicial, CI, ok? Uhum. Daí eu vou colocar um 2 aqui, que tem a ver com isso de dobrar, né? Multiplicar por 2. Sim. Só que Uhum. ele, a cada 10 anos. Uhum. Então, vamos pensar assim, se eu quero que quando o T seja 10 ele dobre, então eu vou colocar T dividido por 10. Uhum. Porque o que vai acontecer se eu colocar 10 aqui, indicando 10 anos, né? Ou seja, espera se dobre. Vai vir aqui o 10, 10 por 10 dá 1, vai dobrar, né? Porque vai ficar o capital inicial vezes 2, certo? Uhum. A gente Certo. espera que em 20 anos dobre de novo. Uhum. Então, será que é isso que vai acontecer? Vai, né? Porque vai ficar 2 ao quadrado. Uhum. Então, essa é a expressão que coisa parada toda aí. Beleza? Beleza. Então tá bom. Topzera. Então, o resto você consegue fazer, você pode seguir também lá o que está, né? Eu acho que só faltou uma explicação mais clara de como ele chegou na expressão. Mas tá aí, chegado para você. Tá bom? Tá bom. Então tá bom, vou te enviar aqui o que eu fiz tudo nessa aula. E é isso, a prova é quinta, né? Adoraria poder te dar uma aula amanhã, mas Uhum. meu dia já tá cheio, a menos que você tivesse amanhã livre, né? Mas você me falou que não tem amanhã livre. Eu não tenho amanhã.